O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? A música do Capital Inicial pareceu a melhor opção para abrir o 32º episódio da Mosca, um podcast de política nacional, internacional e sociedade e que tem no cardápio de hoje um caldo. Discutimos a fala do deputado estadual Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, sobre as ucranianas e suas consequências de um ponto de vista mais amplo. Tal tema foi um pedido de 2 ouvintes do podcast. Então, não custa lembrar que se você também tiver sugestões, dúvidas ou comentários, você pode escrever para moscapodcast@gmail.com. E claro, siga a Mosca para não perder nenhum novo episódio e compartilhe o podcast com seus amigos. Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a Mosca vai decolar. Há cerca de 30 anos, Paulo Maluf falou uma das frases mais polêmicas de sua carreira. O que fazer com um camarada que estuprou uma moça e matou? Tá bom, tá com vontade sexual, estupra, mas não mata. E mesmo que soe absurda a fala, ela não impediu que Maluf fosse candidato à prefeitura de São Paulo, sendo eleito com quase 60% dos votos em 1992. Depois Maluf ainda faria seu sucessor, Celso Pitta, em 96. Quase seria eleito governador, em uma acirrada disputa contra Mário Covas, em 98. Chegaria ao segundo turno para a prefeitura de São Paulo, no ano 2000. Tentaria o governo novamente sem sucesso e acabaria eleito e reeleito para a Câmara dos Deputados, tendo sido, inclusive, o mais votado para o cargo em 2006. Talvez alguns eleitores tenham se esquecido daquela frase. Talvez tenham considerado ela irrelevante. Ou o que é pior, talvez tenham concordado com ele. Lembrei dessa frase, mas poderia citar outros exemplos de políticos que disseram impropérios e acabaram seguindo na vida pública. Alguns por perdão do eleitor, outros por sua aparente concordância. Alguns que não acabaram apenas sendo reeleitos, como eleitos para postos ainda mais altos, mesmo falando barbaridades. Assim, parece ser cedo dizer que o deputado Arthur Duval terá encerrado a sua carreira política. Sua frase sobre as ucranianas é, de fato, terrível e merece todo tipo de repúdio. Mas será que todos pensam assim? Será que o que disse o deputado naqueles áudios não encontra eco em nossa sociedade? Será que em algumas partes do país o pensamento do deputado não é elogiado ao invés de criticado? E devemos questionar isso porque parece simplista pensar que todos estão de acordo sobre a barbaridade contida naqueles cerca de 3 minutos de áudio. Podemos ir até mais longe. Será que a percepção sobre o machismo é igual independentemente da condição financeira, educacional ou cultural das pessoas? Não é. Infelizmente, a realidade é que muitas pessoas talvez digam ou pensem coisas parecidas com o que disse o deputado Mamãe Falei, uma vez que nossa sociedade ainda se alicerça nesse conceito machista antiquado que encontra reverberação em muitas rodas de amigos e que deságua nesse caso do Arthur Duval. E mesmo que ele diga, abre aspas, tá errado o que eu falei, não é isso que eu penso, o que eu falei foi um erro em um momento de empolgação, fecha aspas, será que podemos pensar que se trata de fato de um momento impensado que em nada tem a ver com o que ele, enquanto pessoa física, diria? Difícil, né? Assim, estamos diante de 2 personas, o deputado Mamãe Falei e a pessoa Arthur Duval. Um que pode defender a família, a moralidade, a ética, por exemplo, e o outro que em uma viagem humanitária à Ucrânia diz coisas como... E detalhe, hein, mano, detalhe, hein. Elas olham, cara, elas olham e vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. Ou ainda... Mano, só vou falar uma coisa pra vocês. Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui da Ucrânia com a Eslováquia. Maluco, eu juro por Deus, eu nunca na minha vida... eu tenho 35 anos, cara. Eu nunca na minha vida, nunca vi nada parecido assim em termos de mina bonita. Assim, a fila das refugiadas, irmão. Assim, imagina uma fila, mano, eu nem sei, eu tô sem palavras, cara. Tipo uma fila, de 200 metros mais.
só, assim, só deusa, assim, só deusa. É sem noção, cara. É inacreditável. É um bagulho assim, fora de série, assim. Se você pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila dos refugiados aqui. Maluco, assim, eu tô mal, eu tô triste, assim, porque é inacreditável. Em qual o eleitor deve acreditar? Qual é o que existe de verdade? Os dois, evidentemente. Aliás, o deputado pode até se arrepender do que disse e jurar que não falaria aquilo novamente caso tivesse pensado melhor. Mas aí que está o problema. Pensar melhor. Infelizmente, a manifestação de preconceitos é evitada por esse argumento. Se diz que foi um ato impensado, algo que não seria reproduzido caso se pensasse melhor. Mas o fato é que a raiz está ali, dentro do cidadão que a profere. Maluf desconsiderou o mal que um estupro causa, relativizando a prática e dizendo que se o camarada tivesse com vontade sexual, poderia apenas ter estuprado e não matado. Mamãe Falei relativizou todo o sofrimento das ucranianas ao expressar seu desejo por elas. Disse o que não diria talvez em outro ambiente, mas falou o que lhe pareceu natural em um ambiente privado com amigos homens. A tal conversa de bar. Vista à luz do senso crítico, nota-se o absurdo que é, mas para tanto é preciso ter esse senso crítico. E será que o eleitor médio tem tal senso crítico? Será que o eleitor médio pensa como a parcela da sociedade que condena a fala, assim como condenava de Paulo Maluf? Ou será que, a exemplo do que aconteceu na década de 1990, o eleitor relativizará o que disse Mamãe Falei, por ignorância ou por concordância, assim como relativizou o que disse Paulo Maluf e tantos outros políticos? E não é apenas isso. Será que a fala do deputado está tão em desacordo com a necessidade que muitos homens têm de externalizar suas impressões sobre as mulheres, colocando-se em posição de superioridade, como tantas vezes se denuncia em relação às posturas machistas? E será que nós homens temos sido capazes de enxergar em nós mesmos os pensamentos que possuímos e que têm uma raiz machista ou preconceituosa? Será que em algum lugar não nos deparamos com atos que, mesmo com menor gravidade, reproduzem um pensamento cuja origem é a mesma? Por fim, além da ação do deputado e a reação da sociedade, é preciso observar o que fará a Assembleia Legislativa de São Paulo. Isso porque, não faz muito tempo, a mesma Assembleia optou por não cassar o mandato do deputado Fernando Cury, acusado de ter assediado sua colega, a deputada Isa Pena, durante uma sessão parlamentar. O deputado foi afastado por 180 dias e já retomou o mandato. Será que quando a poeira baixar, o assunto esfriar e a campanha eleitoral começar, Mamãe Falei sofrerá mesmo alguma punição? Só o tempo dirá. De todo modo, precisamos compreender que, para além do absurdo que Arthur Duval disse naqueles áudios, está o comportamento de nossa sociedade. Assim, o problema não se encerra no Mamãe Falei, mas está, sobretudo, no Mamãe Pensei. Por hoje é tudo. Se você curtiu esse episódio, não deixe de seguir e compartilhar com seus amigos. A Mosca volta na semana que vem.